novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia, traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Tão bom poder participar das coisas de Deus e também da provisão daquilo que Ele tem nos dado como sustento. E hoje, dentro da Parashá que nós vamos estudar, Vayegash, falando sobre aproximou-se. Eu vou também trazer uma ideia dessa provisão, daquilo que o Eterno nos dá, daquilo que somos nele, mas de uma forma muito poderosa. Nós vamos falar sobre as coisas que estão acontecendo nos últimos tempos e que a igreja precisa despertar. A Bíblia é algo codificado e nós não sabíamos disso. Ela é a palavra revelada, sim, mas ela é a palavra revelada ao povo de Israel. E o povo de Israel fala hebraico, escreve em hebraico e tem toda uma codificação. Talvez você não saiba disso, mas o hebraico bíblico, ele tem as mesmas letras, são números, e tem um valor numérico cada uma. Cada uma delas também tem um valor, um signo, um símbolo que a representa, com animais e outras várias figuras que também se referem a isso. E isso então traz para nós um monte de significado. A soma das letras, o valor numérico, tudo isso codifica a Bíblia com muito mais realidade, muito mais profundeza do que aquilo que a língua portuguesa consegue traduzir. E dentro de todo esse contexto, a palavra fala que a Israel foi dado os oráculos de Deus. Ou seja, Israel foi dado entregue a Torá para que ele fosse o guardador. E guardador não simplesmente de receber e vou guardar, mas guardador no sentido de ter a revelação, de ter os códigos, de ter esses oráculos e ser aqueles que proclamam isso. E isso não mudou. Israel, então, é detentor desse, vamos dizer assim, dessa informação, mas que pela graça do Senhor, através de Yeshua, chegou até nós, diga amém. E nós podemos ser participantes, então, dessa revelação. Entretanto, há coisas que a nossa cabeça ocidental, o nosso pensamento não consegue compreender. E muito mais do que o profético, que pelo um esforço nosso, nós tentamos por muito tempo compreender a Bíblia através das nossas faculdades mentais, pedindo auxílio, é claro, do Espírito Santo, mas muitos não creem na ação do Espírito Santo até hoje. Então, ficou difícil. Cada um tem uma interpretação, por isso surgiu várias denominações, por isso que cada um interpreta de uma forma, cada um pensa de um jeito, cada um conta uma história, e ninguém se voltou para aquele que é detentor do conhecimento, dos códigos, da forma onde Deus se revelou. O importante é que hoje Deus está fazendo isso acontecer. Deus está trazendo de volta o seu povo. E nessa Parashá de hoje você vai compreender isso de uma forma muito poderosa e profunda. Diga amém. E vamos então estudar. Pode colocar o primeiro slide. Olha só, a Parashá está em Gênesis 41, de 1 a 44, 17. A Haftará, 1 Reis 3, de 15 a 4, 1. E Brit Hadashah, 1 Coríntios, de 2, 1 até 5. Você vai receber toda semana no nosso aplicativo toda a leitura em áudio para que você possa acompanhar. Então, essa Parashá. A Parashá quer dizer aproximou-se. O que está falando de aproximou-se aqui? É o sentido dos irmãos de José que agora se aproximam dele e levam de volta o pai para esse encontro. Lembra que nas últimas Parashás nós estamos estudando as últimas porções, falando no português, da Torá, nós estamos estudando toda a história de José. E é muito lindo você compreender, porque ela é muito
tem muito simbolismo aí. Já falei, vou reafirmar aqui até que isso esteja firme no teu pensamento, dentro do pensamento judaico de interpretação bíblica. E o Mashiach, que é Yeshua, ou Messias, que é Jesus, ele tem duas linhagens tipológicas que representam. O Messias, filho de José, não que seja filho literalmente, mas que representa, tem a tipologia de José. Na vida de José expressa o que o Messias ia fazer. E o Messias Ben Davi, que é o filho de Davi. Ou seja, o Messias como o filho de Davi que vai herdar o reino. Então, nas duas questões, um governante que vai passar por sofrimentos, mas vai chegar ao poder para governar toda a terra e manter toda a terra. Esse é o Messias filho de José. Quando ele manifestar o seu reino, então ele será chamado do Messias, filho de Davi. Porque ele vai restaurar o reinado de Davi. Lembra aquela profecia que diz que ele vai levantar a casa caída de Davi? Então, é o que vai acontecer muito em breve. E vai ser muito em breve, diga amém. Ele vem reinar sobre a terra. E agora nós conseguimos entender isso de uma forma muito mais poderosa. Olha só então, a porção Vayegash, que nós já citamos aqui, destaca a revelação de José a seus irmãos, quando ele se reconcilia, após testemunhar o arrependimento genuíno de Judá, que se oferece no lugar de Benjamim. Essa história ilustra os poderosos princípios de arrependimento e perdão, mostrando como Deus conduz todas as coisas para um propósito maior. Você sabe que havia ali briga, os irmãos todos brigaram, rejeitaram José, colocaram ele no poço, tentaram matar, daí José acaba sendo vendido por Judá. Judá não deixa que matem, que tirem a vida de José. Diz assim, vamos vender eles para os midianitas, acho que era uma caravana que estavam passando ali, não me lembro qual é que era os povos agora, povos cananeus, e daí ele foi vendido. Judá que teve essa ideia. Entretanto, houve uma ruptura, houve uma separação aqui, e a família toda desconstruída. Estava estudando o Midrash e falando que Jacó nunca recebeu, de fato, essa palavra de que o seu filho tinha morrido. Lembra que rasgaram a túnica dele, passaram sangue de animais, e daí quando ele recebe aquela túnica, a sabedoria judaica, os rabinos interpretam pelas palavras no hebraico, que ele estava olhando ali, na verdade, um aspecto profético de que as feras do campo que tinham comido ele, que iam tentar destruir ele, não era uma fera em si, mas Jacó percebeu que era a esposa de Potifar que ia tentar devorá-lo, e ele então seria subjugado à prisão por isso. Jacó ficou com um luto muito maior do que é o período de luto que um judeu fica. Porque ele nunca se conformou, e o Midrash falava que ele nunca acreditou que o seu filho tinha morrido. Então, há aqui um processo também de reconstrução. Havia uma mentira entre a família, havia um engano doloso, aonde planejaram isso, e Jacó não tinha recebido isso como verdadeiro. Até que mais tarde chegou um momento aonde lembra aquele sonho que ele teve, que a gente já estudou aqui, que o sol se prostrava, depois os feixes se prostravam diante dele, falando a respeito de uma restauração, aonde José chegaria a uma posição de governo e todos os povos o reverenciariam. Também esses sinais que aparecem na história estão falando de coisas proféticas que viriam a acontecer no futuro com o Messias. Então nós temos essa envergadura de ensinamento, aonde não é apenas José contando sua história, mas é uma tipologia, uma prefiguração do que haveria a acontecer mais tarde. E agora aqui precisa de reconciliação. E hoje nós vamos ver que essa reconciliação não é algo que aconteceu só lá. É uma reconciliação que foi mostrada no período de José, mas que aponta para o que está acontecendo nos nossos dias. E isso torna muito mais prático o entendimento, até mesmo do Apocalipse e das coisas que estão por vir. Vamos para o próximo slide aí, você vai continuar entendendo. Essa paraxá traz muitas referências proféticas sobre a grande redenção que ocorrerá no mundo, com a manifestação do Messias ao seu povo, Jesus. A forma como José se revela a seus irmãos serve como uma representação da revelação futura de Yeshua ao povo de Israel. Assim como na narrativa do Gênesis, os irmãos de Yeshua também o rejeitaram e o trataram como um estrangeiro até os dias atuais.
Vou relembrar você então, por que José foi rejeitado? Para um propósito maior. Começamos aqui falando nessa porção. Porque Deus estava querendo separar José e levantá-lo como governador do Egito, de todo mundo conhecido, para trazer alimento, provisão e para salvar o seu povo no futuro. Então era necessário que essa ruptura, que esse momento esses 13 anos que José passou de sofrimento, fosse necessário acontecer para que houvesse redenção do povo, para que houvesse salvação para todo o povo, e não só do povo judeu, mas de toda a terra do Egito. Diga amém. Se você começa a compreender isso, aí você começa a entender o que é a tipologia do filho de José, o Messias, filho de José. É aquele que vai ser traído pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, para um bem maior, para que todos pudessem ser salvos no futuro. Então essa rejeição, Yeshua também teve. Quando João está falando, veio para os seus, mas os seus não o receberam, a teologia nos ensinou, e eu era um dos que ensinava isso também, porque aprendi assim, que Israel rejeitou Yeshua e Yeshua rejeita Israel. Então veio para os seus não receberam, e todos os que receberam, que eram nós, os gentios, Deus e poder serão feitos filhos de Deus. Então nós éramos os filhos amados, que aceitamos o Mashiach, Jesus, e o restante dos judeus foram os que rejeitaram. Mas não é isso. O que o texto está ensinando é justamente mostrando profeticamente o que aconteceu lá em José e que aconteceu de novo aqui, para que nós pudéssemos ser alcançados. Paulo então, e falei isso no Shabat, ensinando bem certinho a respeito de Paulo, então direciona esse ensinamento para mostrar que a rejeição que Israel teve do Mashiach trouxe muitos benefícios para o mundo todo, para os gentios inclusive. Quando eles forem de novo reconciliados com Deus, então vai trazer ressurreição, vida entre os mortos. Então isso é apenas um plano divino, não é Deus nunca rejeitou Israel e nunca vai rejeitar. É só um momento, assim como com José nós estamos aprendendo aqui, e vai ter o tempo de reconciliação. Você está entendendo a palavra? Diga amém. A forma como José se revela a seus irmãos serve então como uma representação da revelação futura de Yeshua ao povo de Israel. Contudo, foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse, para que uma redenção grandiosa pudesse ser realizada. Paulo, provavelmente inspirado pela história de José e seus irmãos, escreveu aos crentes gentios em Roma sobre essa verdade espiritual. Olha o que ele diz, Romanos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram os judeus para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, o que vai acontecer quando Israel se voltar? Aprenda isso, Israel vai se voltar para Yeshua. Todo Israel será salvo, eles não vão rejeitar para sempre. É só um período, é só um momento. E é tão importante conhecermos isso e analisarmos isso, porque quando Jesus ora por Jerusalém, ele começa dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis arrebanhar vocês, proteger vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos. Aí ele começa a falar mais detalhes e de repente ele vai dizer assim, não me vereis mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. A vinda de Jesus não está atrelada ao evangelho pregado ao mundo inteiro. Isso é uma interpretação teológica. O que Yeshua está dizendo então? O evangelho do reino será pregado no mundo todo, então virá o fim. Ou seja, esse evangelho do reino que eu estou pregando para você aqui, que tem um reino para vir, um Mashiach que vai reinar, um reino na terra, vai ser pregado no mundo todo, então virá o fim. Mas como vai ser pregado no mundo todo? Nós vamos ver isso no decorrer da nossa mensagem de hoje. Então, não é apenas um discurso, é uma realidade, uma mudança. Israel vai ter que reconhecer que que Yeshua é o Mashiach. Então, quando reconhecer, eles vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Ele vai vir. Porque todas as profecias estão condicionadas aos movimentos que Deus pré-estabeleceu. E a vinda de Yeshua está atrelado ao movimento de Israel reconhecer quem Ele é. E nós somos aqueles que apressam a vinda do Senhor.
Como que nós apressamos a vinda do Senhor? Vivendo aquilo que Israel tem que viver. Aprenda algo. Israel estava todo lá em Sião, naquela terra, e Yeshua para eles um pouquinho antes de ascender os céus. Mateus 28, 19 e 20, você pode anotar aí. Ele vai dizer assim: toda a autoridade, a partir do 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. E estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ensinou isso. O que aconteceu? Um povo judeu saiu de Sião para as nações, pregar o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Esse Mashiach que veio redimir, mas volta para reinar. Ele veio redimir e volta para reinar. O evangelho da salvação, não, querido. Salvação não é o tópico, não é o ápice do evangelho. Salvação é a porta de entrada do evangelho. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos salvos por Yeshua. Mas a boa nova não é que você é salvo. A boa nova não é que você alcançou a salvação. Agora, a boa nova é o propósito para o qual você foi salvo. Faça alguma coisa, aplauda o Senhor, digam amém. É muito mais do que ser salvo. Porque ser salvo do quê? Para quê? Fui salvo para quê? Não sei. Salvo do quê? Também não sei, mas estou salvo. O que importa é que eu sou salvo. Não, a boa nova é saber que você foi salvo para algo. Qual é o motivo dessa salvação? Por que que Yeshua viveu aqui? Por que que ele se entregou? Para que você foi salvo? Para reinar com ele. Aplauda o Senhor mais uma vez. Esse é a ideia. E a boa nova é que você, gentil, eu e você, que não fazíamos parte disso, agora somos participantes, co-herdeiros em Cristo. Lembra de tudo isso? Participantes das mesmas promessas de Abraão. O povo de Israel tem as mesmas bênçãos. Eu sou fruto, por causa do que Yeshua fez, eu tenho as mesmas bênçãos que ele. Isso é uma boa nova. Isso me alegra. Antes eu não era povo, estava distante do povo de Israel, sem Deus no mundo, sem esperança. Mas agora, em Cristo, vocês foram aproximados da comunidade de Israel. A boa nova é que agora você faz parte do reino do Mashiach. Você é filho por adoção. Olha como muda todo o sentido do evangelho do que nós vivemos. A rejeição de José pelos seus irmãos acabou trazendo bênção e salvação para os habitantes do Egito e de Canaã. José reconheceu o propósito divino por trás da sua jornada e disse aos irmãos: agora, pois, não se aflijam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que entendimento. Yeshua não vai ficar magoado, ele não vai ficar dizendo assim: olha, vocês me entregaram, eu fui morto. Não, ele disse: fica tranquilo, isso é propósito de Deus, era para trazer salvação a todos. Aprenda algo tremendo. Quando a parábola fala do grão de mostarda, da árvore que se torna, e todas as aves vêm pousar, todas as nações, tem um sentido. Cada vez que fala de semente, está falando de geração. Queridos, você tem que aprender algo. O Israel remanescente, o Israel que vai voltar para Sião, não é o povo de Israel que está lá em Israel geográfico. É os dispersos de todas as nações. Virão pessoas de todas as nações. Existe uma diferença naquele que tem a herança judaica. No seu nome, na sua família. Eles têm a fagulha divina. A Torá no seu coração, incubada e que precisa ser despertada. E isso vai acontecer. E os dispersos de todas as nações vão voltar para Sião. Porque a promessa para Abraão é que seriam como as estrelas. E Israel jamais vai ser uma população como as estrelas, de forma incontável. O que ele está falando são daqueles que são a descendência, que carregam essa fagulha, esse ensino, de gerações em gerações. Principalmente quem é brasileiro, se você voltar para trás aqui, você vai encontrar um judeu na história. Porque nós somos colonizados por judeus, chamados cristãos novos, ou judeus anussim, que são aqueles forçados a se tornarem cristãos. Essa é a nossa história. Inclusive o primeiro padre que disseram que fez a missa aqui era um judeu. E a cruz que diziam que tinha um crucifixo, não tinha. Nunca teve crucifixo, imagem,
mesmo depois de eles convertidos ao cristianismo, eles nunca usaram imagens. Então não há sobre isso aqui eu falo com apoio histórico. Não há sobre nossa terra uma maldição de princípio de idolatria, mas há uma bênção judaica. Diga amém. Para que a Torá fosse propagada na nossa nação. Infelizmente, expulsaram os judeus primeiros na história e eles foram para Nova York. Mas a herança ficou aqui nesse lugar. Então toda família que diz para os seus parentes, Deus, bênção pai, bênção mãe, pode saber que tem judeu na tua linhagem, aplaudo o Senhor por isso. O povo que pede bênção é um povo que lá atrás, isso é costume judaico, que se chama brahá. Mas não interessa a tua etnia, não interessa de onde você veio, porque se você for a Israel, esse dia eu estava estudando, eu estava fazendo terminei já, estava fazendo um curso sobre o judaísmo messiânico, sobre as origens, né? E você começa a olhar assim, ó, tem judeu de tudo que é tipo hoje em dia, que fizeram aliar e voltaram para Israel. Tem judeu loiro do olho azul, tem pardo, tem coreano, tem chinês, tem japonês, tem africano, comunidades de todo o mundo que são judeus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? Tem judeus da Bélgica, da Alemanha, tem judeus da Bélgica, Alemanha, Suíça, tudo da Rússia. Você quer saber como é que é um judeu russo? É aqueles que tem um chapelão grandão assim, você já viu? Tem um negócio alto assim que ele usa. Aquele é um judeu da Rússia. E como é que pode ter judeu em todas as nações? Porque eles foram espalhados, mas eles vão voltar. Saiba que no Brasil está cheio deles também. E talvez você nem sabe, mas você é um. Quer me tornar judeu? Não, querido, eu estou querendo te mostrar o profético do que Deus falou. Porque no final só vai ser contado dois tipos: a videira verdadeira e a falsa. A videira verdadeira é aqueles que na sua descendência são ramos. Ramificação, está falando de árvore genealógica, que estão ligadas no Mashiach. O fruto é o que você gera a partir disso. Então, ou você está no ramo na videira, que é Yeshua, ou você está fora dele. Então, todos que creem estão no Mashiach. Mas esse é um outro assunto que nós podemos aprofundar mais tarde. Continuamos aqui. O próximo slide. A descaracterização de José era tamanha que o Midrash fala que foi necessário tirar todos os estrangeiros da sala para que José mostrasse a Brit Milá, a circuncisão, para seus irmãos. Mesmo ele dizendo, falando em hebraico e dizendo eu sou José, irmão de vocês, porque ele era conhecido como o governador do Egito, Sefanat Paneah. E aí quando ele disse, ele tira todo mundo da sala e fala em hebraico com eles, porque ele estava chorando, porque não aguentava mais, assim, eu sou irmão de vocês. Duvidaram. Aí o Midrash fala que ele teve que tirar a sua roupa, mostrar a marca da circuncisão, que é o corte do prepúcio na genitália masculina, para que os irmãos pudessem crer que ele era José. Só que a circuncisão é símbolo de aliança. Provérbios fala que tem algo para os íntimos, o qual ele fará conhecer a sua aliança. Os segredos do Senhor são para os íntimos, o qual ele fará conhecer a sua aliança. Queridos, é muito profético. Os íntimos são as famílias, são os familiares, são os irmãos, são aqueles que vão conhecer a aliança, que vão ver. Não uma aliança física, porque o próprio apóstolo Paulo ensinando que a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor nenhum, mas a circuncisão verdadeira é que é no coração. Mas aqui, profeticamente, simbolicamente, está falando daquilo que nós carregamos e daquilo que identifica-nos com o Mashiach. Pode colocar o próximo ali. A revelação do Mashiach judeu nunca esteve tão próxima. Os irmãos de José foram provados para fazer teshuvá.
tudo que eles passaram, e vocês lembram da história, se você leu, tem acompanhado, e vão para lá e sofrem, e um fica num lugar e pega o irmão, agora vocês colocam uma taça, devolvem o dinheiro, toda uma situação. Era para fazer techuvá, porque sabia que tinha um problema na família, uma mentira, um engano, uma farsa, e eles chegaram até o momento. Você lembra que eles reconhecem, isso tudo está nos ocorrendo pelo que nós fizemos com o nosso irmão. O que é techuvá? É reconhecer a tua falha e voltar atrás. Até chegar o momento em que eles são acusados, eles são para ser presos, daí eles confessam todo o pecado deles e contam para o Cefaná de Panéia. Mal sabiam eles que estavam fazendo a confissão para o próprio irmão que eles tinham feito tudo errado. Agora eu quero dizer para você, Yeshua, vestido de Jesus Cristo, que você conheceu a vida toda, esse ser transfigurado pelo Império Romano, eu não estou falando mal dele, mas estou falando da caracterização, esse que é Deus, esse que é romano, esse que usa o manto vermelho, do cabelo loiro, dos olhos azuis, não tem nenhum problema ser loiro, do olho azul. Parabéns para você que é assim, Deus te abençoe. Mas assim, não é a característica do povo judeu, da terra de Israel, da Galileia, de Belém. Então, você está entendendo que foi feito, porque eram as pinturas romanas na época da Itália, e transformaram toda essa forma de pensamento e de ser. Então, queridos, há uma desconstrução nisso. Nos dias atuais, a casa de Israel dispersa, os remanescentes com a fagulha judaica, todos aqueles que têm na sua árvore genealógica um judeu, também estão sendo provados para o seu retorno. Você vai ser provado para fazer techuvá, mas a escolha vai ser sua. Ou você vai continuar vivendo no encantamento, no sofisma que criaram, esse Jesus que inventaram e que ele não existe, esses conceitos teológicos trinitarianos, essas coisas de trindade, de Deus, de não sei mais o que lá, as pessoas e tudo mais, essa rejeição de Israel, a igreja é Israel de Deus, Israel não tem mais parte. Ou você vive essa ilusão, que tudo é pela graça, que não precisa fazer mais nada, que o Antigo Testamento já passou. Se você viver toda essa ilusão, você não está fazendo techuvá. Ou você é chamado para entender aquilo que você precisa voltar, ou você não vai ser participante da Boa Nova, não vai reinar com Cristo. E se você tem sido ensinado, e se quando você se fala isso, arde no teu coração alguma coisa, é sinal que você está fazendo parte desse povo. Se não arde no teu coração nada, não te preocupe, ninguém está te jogando no inferno. Não se trata de céu e inferno, esse dualismo também inventado pela igreja romana, de que tu faz isso ou tu vai para o céu. Daí o crente um dia ele está no céu, no outro dia ele erra, meu Deus, acho que eu estou no inferno de novo. Daí ele fica assim pulando para lá e para cá, céu e inferno, a vida inteira. E a vida com Deus não tem nada a ver com céu e inferno. Tem a ver com desfrutar da sua presença, aguardar o seu retorno e amar Ele para estar junto com Ele. Bem diferente. Não é punição, castigo, porque a punição e o castigo vêm sobre a tua vida pelas tuas escolhas que você faz agora. Não espere que o inferno vai ser o lugar para punir pessoas, porque as tuas escolhas já trazem a punição. Seja na tua geração, seja nos teus filhos, e você sofre pelas suas escolhas erradas. Não estou dizendo que não vai haver uma próxima, haverá, se você não... Mas por que Deus manifesta o sofrimento, as coisas que acontecem na sua vida? Para que você se arrependa, para que você faça techuvá, para que você reconheça que você falhou. Olha só, os versículos seguintes relatam como os egípcios venderam seus bens, terras e até a si mesmo em troca de pão durante a fome que houve no Egito. Preste atenção nisso. Gênesis 47, 13-14. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, tanto o Egito quanto Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã pelo trigo que o povo comprava, e ele levou ao palácio do faraó. Então primeiro ele recolhe todo o dinheiro, porque ele juntou os 7 anos de fartura,
E agora ele começa a vender. O pessoal deu todo o dinheiro em troca de comida. Gênesis 47, 15 a 17. Quando acabou o dinheiro no Egito, e em Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença? O nosso dinheiro acabou. Então José disse: se o dinheiro acabou, tragam o seu gado, e eu lhes darei pão em troca dos seus rebanhos. Assim trouxeram seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. E durante aquele ano todo, ele o sustentou com pão em troca de todos os seus rebanhos. Primeiro ano, dinheiro. Segundo ano, primeiro ano, dinheiro. Segundo ano, o gado. São 7 anos que tem pela frente. Depois, quando aquele ano passou, voltaram a ele no ano seguinte, terceiro ano. E disseram: não podemos esconder do meu senhor que o nosso dinheiro acabou e que o nosso gado pertence a ti. Nada mais resta oferecer ao meu senhor a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Por que haveremos de perecer diante dos seus olhos, tanto nós como nossas terras? Compra-nos, pois, as nossas terras. Compra-nos, pois, as nossas terras em troca de pão. E seremos escravos do faraó. E dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Os egípcios venderam seus campos, pois a fome era rigorosa demais para eles. E a terra tornou-se propriedade do faraó. Primeiro ano, dinheiro. Segundo ano, o gado. Terceiro ano, as terras. Gênesis 47, 23 a 26. Disse então José ao povo: agora que comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui estão as sementes para que possam semear a terra. Queridos, eu não sei se você está entendendo o nível profético desse texto. Leu aquele texto que diz assim, ou não sabeis que os vossos corpos, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por bom preço. Você é escravo de Yeshua. A liberdade para a qual nós somos chamados é para ser comprados por Ele, ser pertencentes a Ele. Você não tem mais dinheiro, que é seu. Você não tem mais gado, que é seu. Você não tem mais terra, que é sua. Nem a sua própria vida te pertence. Esse coisa de dízimo, primícia e oferta é coisa da lei, pastor. Meu irmão, tu não sabe nada. Jesus veio e pegou tudo. Você pertence a Ele. Aplauda o Senhor por isso. Olha o nível de entendimento. Vou ler de novo. Disse então José ao povo: agora que comprei vocês, suas terras para o faraó, aqui estão as sementes para que possam semear na terra. Quem é comprado recebe semente, não comida. Vou te explicar de novo. Quem é comprado recebe semente e não comida. O que é semente mesmo que simboliza no espiritual? Geração. Eu vou dar semente para vocês agora. Semeiem na terra a semente de vocês, a minha semente que eu estou dando. Meu Deus, quando vier a colheita, vocês darão a 5ª parte ao faraó, e as outras 4 partes serão de vocês, para semear os campos e para o alimento de vocês, e de suas famílias e dos seus filhos. E eles disseram: tu nos salvaste a vida, que possamos encontrar favor aos teus olhos, aos olhos do meu Senhor, e seremos escravos do faraó. Agora aqui está falando também da alimentação e dos recursos. Semente fala de geração, não dá tempo de explicar todos os sentidos proféticos aqui, mas fala de geração. Agora o que é o recurso? Deus dá semente ao que semeia. Quem come semente é passarinho. Então pare de comer a tua semente e começa a semear a tua semente, para que o recurso venha. E aí quando vier a colheita, e ainda vocês vão dar 1/5. Quanto que é 1/5? 20%. Esse episódio demonstra como José, com a sua sabedoria, garantiu a sobrevivência do povo durante a fome. Agora o que está acontecendo? Eles estão plantando, olha que poderoso isso, 3 anos sustentados, falta 4. Agora nesses 4 anos eles voltam a plantar.
ia dar 1/5. O que está acontecendo com esse 1/5 que é dado? Mantém de novo sempre cheia a cisterna para trazer a manutenção para o próximo ano. Então, plantei, colhi, 1/5 de volta. No ano que vem, o que tem? Tem semente. Agora não tem mais o que vender. Desse próprio recurso é dado para eles. E aí vem no outro ano, garantindo sempre assim, e não tem mais pobreza, não tem mais escassez, não tem mais falta. Porque quando você confia todos os teus bens, todas as tuas vidas, tudo ao Senhor, Ele é dono dos recursos. Você só tem que ser fiel naquilo que é a parte tributária que você precisa entregar. E a manutenção é garantida para a sua vida. Você crê assim? Diga amém. Isso é poderoso demais. Continuamos aqui. A ênfase não é financeira, não é sustento, mas a paraxá é poderosa e riquíssima em detalhes. Mas continuamos aqui. O profeta fala sobre um período que haverá fome, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor, em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quem está estudando comigo toda manhã, passamos Amós há poucos dias e lemos esse texto. Fome de ouvir a palavra do Senhor. O que Deus está fazendo agora na geração, queridos, assim, não sei se você está ciente disso. A gente não pode viver alienado, né? A internet é uma bênção. Às vezes também é um fator alienador das pessoas. Tem pessoas que até está saindo uma nova doença diagnosticada aí, em estudos, que é cérebro, no português, cérebro podre. De tanto tempo que a pessoa fica na internet consumindo coisas sem sentido. Está deixando as pessoas com uma certa demência. Ficar horas aqui, ó. Já está com pesquisa aí, isso aí está acontecendo. Então, não deixe que o seu cérebro seja podre. Use a internet como um recurso que te traz benefícios, com moderação. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão demonstrando no mundo um desejo, e tem aproveitadores, até pessoas que não são da fé, agora estão começando a querer ensinar a Torá, dizendo, nós vamos ensinar a Torá, os princípios judaicos. Cuidado com quem você estuda a Torá e com quem vai ensinar os princípios judaicos, porque Satanás ele é esperto, porque vai voltar, está todo mundo querendo agora voltar para a Torá. Todo dia o pessoal entra aqui no Instagram pedindo Torá, quero comprar Torá, quero comprar Torá. O povo está assim, ó, com uma sede de conhecer, eu quero entender, eu quero voltar para os originais, quero saber. Está acontecendo um fator assim, não é comigo só. Eu sou um sinal de Deus no sul do Brasil. Está cheio assim. Eu não tenho a síndrome de Elias, de dizer, só eu, Senhor. Não, ele guardou 7.000. Que nem eu, e pior não, melhor. Melhor que eu ainda. Ele tem um povo reservado para esse tempo de restauração. E quem não passar por restauração, não vai viver os tempos de Deus. Porque quando o pessoal voltar para a Torá, só tem um povo. Zeloso e de boas obras. Agora, a Torá foi ensinada pelo Filho do Homem. Vai ter uma fome então, queridos. E nós vamos ter que ir atrás desse conhecimento. Olha o próximo versículo. Deuteronômio 8:3. Ele humilhou e deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Sabe que isso aqui está na Torá? Ah, que linda essa frase que Jesus disse. Jesus citou a Torá. Quando vence Satanás, ele venceu o Satanás com a Torá. A fome é saciado pelo conhecimento da palavra de Deus. Diga amém. Assim como os irmãos foram a José, as nações virão ao Machia e Yeshua. Todas as nações virão. Olha o próximo versículo. O profeta menciona homens de diversas nações pegando no tzitzit de um judeu. Zacarias 8:23.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a borda do manto de um judeu e dirão: nós queremos ir com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. O judeu está no singular, um judeu, Yeshua, o judeu revelado. Todos vão pegar no tzitzi, que é aquelas franjinhas do talit, e vão dizer: ensina-nos a lei. Nós vamos ter que aprender. E isso já está acontecendo, queridos. Já está acontecendo. Nós vamos ter que voltar para o judeu, Yeshua judeu, porque o Yeshua romano não tem nada a nos oferecer a não ser a deidade. E sabe como a jogada é tão estratégica? Se Jesus é Deus, você nunca vai ser como Ele, porque você nunca vai ser Deus. E eu sou batista de formação, e até pouco tempo eu tinha essa ideia. Não, se Jesus é porque Ele era Jesus, Ele era Deus. E esse é o ensino teológico, de dizer que você só pode fazer se Jesus só fez porque era Deus, e que você não pode fazer porque você não é Deus. Yeshua é o Filho de Deus, o homem gerado. Não é um homem comum, não é simples profeta, como alguns falam por aí também. Ele é o Filho de Deus, mas ele é gerado por Deus para um propósito, para ser modelo para você e para mim, diga amém. E para viver tudo aquilo que eu e você não conseguiríamos viver. E através dele, no poder do Espírito de Deus, pela vida do sacrifício que ele fez, nós possamos acessar todas as coisas. Ele é o caminho que nos leva ao Pai e nos dá acesso à sua palavra. José reencontra seu pai e há reconciliação entre pai e filho e filhos com os pais. Você já ouviu essa frase em algum lugar? A família se reconstitui e há reconciliação. Malaquias 4:6 vai dizer: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A terra com maldição tem um se. Se houver conversão dos pais aos filhos, eu sei que em ilustração tu pode falar isso também com a mentalidade, e não é pecado, pode ser ilustrativo. A gente pode falar da questão da paternidade, do retorno, tudo mais, de reconhecimento de Deus como Pai, tudo bem. Mas aqui é diretamente ao povo de Israel. Assim como houve a reconciliação de José Techuvá, e os filhos voltaram a reconhecer o irmão, a igreja vai ter que voltar e reconhecer Yeshua como seu irmão mais velho, e Israel como o povo em qual nos adotou e nós somos enxertados e inseridos. Se isso não acontecer, virá maldição e a terra será ferida. Por que que todo o trabalho é feito para que você não reconheça? Para que haja castigo de Deus. Porque toda transgressão da lei tem punição. Agora, se você reconhecer a posição de Israel, a sua posição, quem é você no cenário profético, a maldição é removida e não acontece, porque não existe maldição sem causa. Aplaudo o Senhor por essa palavra, por esse tempo. Nós somos o povo de Deus, chamados para remover a maldição da terra através de Yeshua HaMashiach. Coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja com essa palavra. Declarar, Senhor, que nós estamos desejosos de aprender, de receber de ti, de ser instruídos na tua palavra. Abra o nosso entendimento, sabedoria, conhecimento. Manifesta tudo aquilo que o Senhor tem no céu, aqui para a terra. Assim como Yeshua disse que nós veríamos, para os seus discípulos, que veriam os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, nós queremos ver os seus anjos subindo e descendo para complementar tudo aquilo que o Mashiach abriu o caminho para nós. Abre o nosso entendimento, nos capacita, não a acumular conhecimento, mas a viver uma vida que agrada a ti, cumprindo os teus mandamentos. Pai, eu abençoo a tua igreja
nessa noite, declarando sobre eles a reconciliação de filhos com pais e pais com filhos, segundo o entendimento de Sião, aonde nós entendemos que nós fazemos parte dessa família e que Yeshua não foi rejeitado, mas ele passou por um período para cumprir um propósito, para unir todos os povos em um só. Que o teu reino venha. Nós te aguardamos e amamos a tua vinda. Dizemos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.